Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa CDC Tintim por Tintim. Vamos dar continuidade à abordagem do artigo 4º, que trata sobre a Política Nacional da Relação de Consumo. A gente viu na quinta passada apenas a parte principal e inicial ali. A gente vai dar continuidade agora olhando os seus incisos. Na verdade, hoje a gente vai ver apenas o inciso 1, que fala sobre a vulnerabilidade, a tão conhecida vulnerabilidade. Eu vou pular a leitura do caput e vou só ler a parte do seu inciso 1º, tá bom? Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, o que é isso, pessoal? É o reconhecimento de que o consumidor ele é o elo mais fraco da relação. O consumidor, ele é, por si só, o elo mais fraco dessa relação consumerista. Perceba que a gente já viu nas quintas passadas, nas aulas passadas, que o consumidor ele vem exatamente para reequilibrar uma relação que já nasceu desequilibrada. Perfeito. Então, a gente tem um código protecionista, a gente tem um código parcial, então tudo isso se justifica exatamente porque a gente tem a vulnerabilidade reconhecida expressamente no Código de Defesa do Consumidor, deste consumidor, independentemente de qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? O consumidor, só por ser consumidor, ele é vulnerável numa relação de consumo. Essa vulnerabilidade, ela se justifica em 4 pontos diferentes. Primeiro, vulnerabilidade fática. O que é isso, professor? Vulnerabilidade fática é a vulnerabilidade pura e simples. Só por ele ser consumidor em relação ao fornecedor, ele é vulnerável. Vulnerabilidade socioeconômica, uma vulnerabilidade física, em razão do monopólio que o fornecedor detém em face do consumidor. A outra vulnerabilidade é a vulnerabilidade informacional. O que é isso? É a vulnerabilidade do consumidor de não deter todas as informações necessárias sobre aquele produto ou serviço que o fornecedor coloca no mercado. Então ele não tem o conhecimento específico sobre aquele produto ou serviço. Ele não é bem informado em relação ao fornecedor. A outra vulnerabilidade é a vulnerabilidade jurídica, ou seja, perceba que o consumidor ele não tem a mesma condição de brigar com o fornecedor em um embate jurídico. O consumidor, inclusive, mal sabe de suas condições em procurar a justiça para resolver justiça ou outros meios administrativos ou outros pontos administrativos para resolver um conflito que nasceu de uma relação de consumo. Por fim, nós temos a vulnerabilidade técnica, que muito aí se assemelha com a vulnerabilidade informacional. Por óbvio, a gente tem que o fornecedor, ele detém muito mais técnica sobre aquele produto ou serviço que ele coloca no mercado do que o próprio consumidor. Então percebam, nós temos 4 vulnerabilidades, 4 pontos para sustentar a vulnerabilidade, melhor dizendo, que justificam aí essa fraqueza, vamos dizer assim, do consumidor em relação ao fornecedor. Agora, uma observação. Muitas pessoas confundem vulnerabilidade com hipossuficiência. Ainda nesse nosso programa, a gente vai falar sobre a hipossuficiência, mas vale destacar que a vulnerabilidade é um requisito intrínseco do consumidor. Só por você ser consumidor, você já é vulnerável. Agora, a hipossuficiência ela é um requisito processual. A hipossuficiência se justifica quando o consumidor, não detendo do monopólio técnico, jurídico, principalmente o monopólio jurídico e técnico, ele não tem condições de debater, de lutar juridicamente no mesmo curso, ou melhor dizendo, no mesmo patamar de igualdade. Então ele comprova essa sua incapacidade juridicamente. O que é que eu estou falando? Ele comprova processualmente, dentro daquele processo que ele está movendo contra o fornecedor.
E o juiz, ao analisar essa incapacidade, ao analisar essa vulnerabilidade, mais essa hipossuficiência, o juiz concede essa hipossuficiência ao consumidor. Quando o juiz concede essa hipossuficiência ao consumidor, a gente tem automaticamente o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Mas perceba, vou repetir, a hipossuficiência ela é um caráter intrínseco processual. A vulnerabilidade ela é um requisito intrínseco do consumidor. Por ser consumidor, ele já é vulnerável. Tranquilo? A gente ainda vai falar sobre a hipossuficiência ao longo do nosso programa. Ele está previsto em outro artigo do nosso Código de Defesa do Consumidor, mas por hora, saiba que a vulnerabilidade, reconhecida expressamente nesse primeiro inciso do artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo, é um dos princípios basilares do nosso Código de Defesa do Consumidor, um dos princípios, inclusive, que justifica, sim, a existência de um código protecionista, que justifica a existência de um código parcial para reequilibrar uma relação de consumo que já nasce desigual em razão do monopólio do fornecedor. Beleza? Então, ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira, nós continuamos a análise desse artigo 4º. Até lá!